Olá, povo progressista do Brasil. Eu me chamo Wallace Barbosa, sou criador desse canal que tem a intenção de estar trazendo informações de Brasília do ponto de vista progressista. Bem, gente, ontem foi divulgado um documento que foi localizado na casa do Anderson Torres, ex-ministro do Bolsonaro, ex-secretário de Justiça de Brasília. Um documento que era, na verdade, a minuta do golpe, né, que eles estavam pretendendo. Caso o Bolsonaro perdesse a eleição, entrava com essa minuta e transformaria o resultado negativo em resultado positivo através de um golpe, obviamente, inconstitucional. Bem, gente, quem era o Anderson Torres? Anderson Torres é um policial federal, delegado da Polícia Federal, que tinha uma carreira, sei lá, brilhante, não sei. Dentro do funcionalismo público, você ser delegado da Polícia Federal é quase o ápice. É algo maravilhoso que acontece na vida da pessoa, você chegar a esse ponto, né? Fez concurso para passar na polícia e tal, e você consegue entrar nessa vaga. Quer dizer, que mais a pessoa poderia querer, já que a intenção era fazer o concurso e passar, passou, entrou, assumiu a cadeira e tal. Por que a pessoa se enrola dessa maneira, depois de ter sua vida segura, de ter garantido ali o bem-estar seu, da sua família, com boas estruturas? Por que leva uma pessoa a fazer isso com sua própria carreira, com sua própria família? Bem, uma coisa é a ganância, né? Querer sempre mais, isso é natural do homem. Infelizmente o homem ele tem essa coisa, essa ganância de estar sempre a fim de conquistar coisas maiores. Seria a ambição, né? A ganância é quando você quer tudo isso passando por cima de qualquer um. Outra coisa que poderia estar acontecendo com ele também é uma questão do fanatismo. Eu até descarto um pouco o fanatismo no caso dele, mas o fanatismo também leva a isso. O fanatismo, as pessoas perdem a razão. A razão não existe no fanatismo. O que existe no fanatismo é só a emoção. E aí vem consequências, né? O fanatismo traz consequências gravíssimas. Basta a gente ver esse número enorme de pessoas que estão presas, pagando a pena na Papuda e na Colmeia, os presídios de Brasília, e ainda achando que fizeram isso por um bem maior, né, que era o bem da nação, isso que era a vontade de Deus. Tudo isso é fanatismo. Eu vou cometer crimes, eu vou passar por cima da minha racionalidade em nome das minhas emoções. O Sigmund Freud, psicanalista, no início do século passado, final do século retrasado, início do século passado, ele dividiu a nossa instância mental em três aspectos diferentes: o id, o ego e o superego. O que Freud dizia sobre o id? O id é suas emoções, a sua ambição está localizada ali, as suas necessidades, tanto físicas como sexuais, como alimentação, essas questões todas estão ali no seu id, né? O seu ego já é uma instância ponderadora. Aliás, o superego já é uma instância ponderadora, onde você vai pensar, devo fazer isso, eu não devo, tal. E o ego era aquilo que traria um equilíbrio entre tudo isso, né? Mas como essas pessoas estão exageradamente no seu id, o ego e o superego ficaram abandonados. Então ali é só emoção, sem nenhuma racionalização. Não existe nenhum pensamento óbvio, um pensamento claro que me faz seguir aquilo. Eu estou seguindo aquilo porque aquela é a minha emoção, aquele é o meu desejo. Às vezes é muito cego, mas às vezes nem tanto. Às vezes os seguidores de Bolsonaro, por exemplo, seguem Bolsonaro mesmo sabendo que Bolsonaro tem um histórico muito negativo do ponto de vista moral, do ponto de vista humano. Mas ainda assim segue. Por quê? Porque se identifica com isso. Mas outras pessoas a gente não consegue entender.
E aí eu estava pensando em algumas classes que são sectárias do Bolsonaro. Por exemplo, o militar. O militar, existem muitos militares, a grande maioria dos militares são seguidores de Bolsonaro. Vamos tentar entender por que isso acontece. Porque é meio absurdo isso. Bolsonaro foi um dos piores militares que já pisaram no exército brasileiro. Ele tentou explodir uma seção lá por reivindicar salário, insubordinado, né? Tanto que ele foi expulso do exército. Esse ato levou à expulsão, mas aí ele conseguiu atestados de problemas psiquiátricos tal, e conseguiu ir para a reserva como capitão, né? Eu já disse isso em outro vídeo, até ele nunca foi capitão do exército, ele foi capitão da reserva. No exército ele era tenente. Primeiro tenente insubordinado. Muito insubordinado. Por que ele é adorado pelos militares se ele tinha essa característica de muito insubordinado, sendo que a característica principal dos militares é a disciplina? Aí Bolsonaro saiu do exército, virou vereador, né? Com esse mesmo discurso de defesa dos militares, aquela coisa toda, não defendendo os militares naquilo que eles mais precisavam, que eram questões de condições de trabalho, questões humanitárias, psicológicas, atendimento psicológico, não, nada disso, né? Amparo às famílias, não era isso. O que o Bolsonaro sempre pregava era atenuar os crimes cometidos pelos bons militares, ou até mesmo esconder os crimes cometidos por esses camaradas. E aí ele ganha apoio dos militares. Mas que tipo de gente é essa? Só os militares ruins? Não. Mesmo os militares bons, os militares honestos, os policiais bons, os policiais honestos, eles também são sectários do Bolsonaro, grande parte deles. Grande parte, não todos, mas uma boa parte deles é. O que faz isso acontecer? É o fanatismo. O fanatismo cega as pessoas de uma forma que você, às vezes, adora algo que é contrário à sua própria natureza. Um outro exemplo, por exemplo, outra classe que segue o Bolsonaro quase que cegamente, e aí também quase que 100% deles, é o povo evangélico. Gente, o Bolsonaro é tudo aquilo que se diz contrário à religião cristã. Até me lembra um pouco aquela música do Renato Russo, do Legião, né? Um dia ele disse que o cara era crente, mas não sabia rezar. Bolsonaro é mais ou menos isso. Bolsonaro disse em entrevista que o Brasil só consertaria com a morte de 30 mil pessoas. E ainda disse, se fosse morrer inocente, não interessa. Isso é papel cristão? Bolsonaro disse para uma mulher que não estupraria ela porque ela não merecia. E se acaso merecesse? Na visão dele. Bolsonaro cometeu crimes terríveis e ainda assim, até hoje, ele é apoiado cegamente por esse povo evangélico. Por quê? O que leva a isso? Também é uma cegueira, também é um fanatismo. Porque não há como você ser seguidor de uma pessoa que fez tudo que é contrário à sua própria natureza se não for por fanatismo. E o fanatismo não é só os seguidores do Bolsonaro. Existe fanatismo em uma série de situações. Né? Existe fanatismo, inclusive, fanáticos também que são seguidores do Lula. Eu sou um seguidor de Lula, mas não sou um seguidor fanático. Eu explico por quê. E aí é que vem a diferença. Eu sou admirador do Lula desde quando, na minha adolescência, eu vi o Lula saindo em defesa dos trabalhadores do ABC Paulista, dos metalúrgicos, enfrentando a ditadura naquele momento. Eu tinha 16 anos mais ou menos. Continuei seguidor do Lula quando ele lutou uma das lutas mais nobres do povo democrático brasileiro, que foi pelas diretas já. Continuei seguidor do Lula quando ele foi deputado constituinte. Continuei seguidor do Lula quando ele foi candidato nas eleições em que ele foi derrotado por Fernando Collor e as duas outras por Fernando Henrique Cardoso. Pela sua coerência do seu discurso. E continuei seguidor dele quando ele terminou o primeiro mandato. Votei nele para o segundo. Continuei seguidor dele quando ele terminou o segundo mandato. Votei em quem ele indicou. Porque nesses dois mandatos do Lula, o Brasil realmente teve um crescimento. Então, eu sou seguidor do Lula por uma questão que é visível, que é material, que é racional.
Pode ser, por exemplo, que alguém fale, não, você está errado, mas isso é uma questão de debate, a gente pode debater e concluir, né, fazer a conclusão do resultado do debate, mas não é cego, não sou seguidor cego, continuo seguidor pela coerência do discurso e das práticas. Mas no caso do Bolsonaro, não, o Bolsonaro ele é contrário a tudo aquilo que é ético, né? E aí as pessoas se perdem. Nós temos centenas de pessoas perdidas por essa questão do Bolsonaro. Muita gente que está aí no poder hoje, que talvez não teria cometido os crimes se não fosse seguidor do Bolsonaro. Isso no poder hoje não, que estava no poder até o final do mandato. Muita gente foi para Brasília por ser seguidor do Bolsonaro de uma forma fanática. Nunca colocaram a razão para analisar as suas decisões, sempre a emoção, sempre o vídeo, nunca o superego e nunca o ego. Então não houve raciocínio, uma mentalidade absurda de seguir um mito, que eles chamam de mito, que é absurdo chamar um cara desse de mito, né? Porque o fanatismo está muito aí também, você divinizar aquilo que não é divino. Se bem que a questão do mito, né, as divindades mitológicas, nem todas elas eram boas. Está aí o exemplo clássico que todo mundo conhece no Brasil, que foi até eternizado no Brasil na literatura do Monteiro Lobato, que é o Minotauro. O Minotauro era uma criatura horrorosa, que era mito. Assim como o Bolsonaro também é mito. E o fanatismo é isso, o fanatismo ele cega, ele tira das pessoas aquilo que eu já falei antes, né? Mas para continuar meu raciocínio, tira da pessoa as condições de raciocinar. Em 1981, o Raimundo Fagner, compositor cearense, ele lançou um disco chamado Traduzista. Esse disco foi, eu acho que foi lançado na Espanha, e teve a participação de vários artistas espanhol e também da língua espanhola, né, como a Mercedes Sosa, que é argentina, teve a influência do Pablo Milanés, que é um compositor e cantor cubano, também em algumas músicas e tal. E tem uma música muito especial, que é da portuguesa, de uma poetisa portuguesa chamada Flor Bela Espanca. O nome da música é Fanatismo. Eu tenho aqui o livro dessa poetisa. Aqui, e aqui nesse poema tem umas coisas que eu acho muito interessantes. Esse poema é muito conhecido, foi musicado por Fagner nesse disco, como eu falei. Ele começa dizendo: minha alma de sonhar te anda perdida, meus olhos andam cegos de te ver. E aí que vem algumas coisas que definem para mim muito bem o que é o fanatismo. No primeiro verso ainda, ela vai dizer aqui no livro: não é sequer a razão do meu viver, pois que tu és já toda a minha vida. Olha se isso não é mais ou menos isso que acontece, né? Os seguidores fanáticos, como é o caso desse seguidor fanático do Bolsonaro, a própria vida dele está ali, é aquilo ali, ele não tem mais o objetivo, tanto que essas pessoas ficaram meses paradas nas portas dos quartéis, tanto que essas pessoas colocaram o risco de ter a família por perto, agora estão todo mundo preso, perderam a liberdade de estar com a família, para defender um mito, para defender aquilo que é o objeto do seu fanatismo. E nesse mesmo poema, no final do poema, ele está dizendo, olha só, no último verso desse poema: e os olhos postos em ti, digo de rastros, olha só agora, podem voar mundo, morrer astros, que tu és como um Deus, princípio e fim. Como um Deus, princípio e fim. É um mito. Se bem que parece que Bolsonaro tem sido de mito, não é nem por isso, né? Não é nem por ser extraordinário, não, é por outras questões lá. Mas enfim, o povo chama ele de mito por achar que ele é quase uma divindade mesmo. Mas onde que leva isso? Leva a uma situação catastrófica na vida da pessoa, porque foi feito, tudo que foi feito pela emoção e nunca pela razão. E ele usa muito bem isso, não é só ele não, muitos pastores midiáticos, né? Eu não vou citar o nome aqui, que vocês já, quando eu falar de midiáticos, vocês já imaginam quem é, que inclusive foram gurus do Bolsonaro dentro das igrejas evangélicas, muitos deles também usam muito isso. Aproveitam desse fanatismo, dessa simplicidade que muita gente tem,
de seguir aquilo que é divino, e aí inventa divindade onde não tem nada de divindade. Um das ministras dele disse que viu Jesus na goiabeira. Olha o nível de fanatismo dessa pessoa, porque não é racional isso. Isso não é racional, não vai ser na goiabeira que você vai ver Jesus. Se bem que Jesus tem poder para subir na goiabeira, eu estou aqui. Tem poder para subir na mangueira, porque eu sou cristão, eu acredito no cristianismo. Então eu vou entender isso dessa forma. E o Bolsonaro era um dos representantes da igreja, uma das pessoas que representava a família. E cegamente as pessoas acreditaram num homem que foi casado 3 vezes e que chutou as 3 esposas. Acreditam que ele é defensor da família. O cara que quis abortar o 4º filho, filho número 4, porque o filho deles não tem nome, é número 1, 2, 3 e 4. E é número 5, que ele fraquejou, veio a menina. Ele é defensor da família pela igreja. A igreja, aqui no Espírito Santo, que sou do Espírito Santo, ajudou a eleger o Magno Malta como senador. A igreja ajudou a eleger Magno Malta. Quem é o Magno Malta? Ele já foi senador 2 vezes, foi deputado e tal. Magno Malta é um pastor, cantor gospel e político, né? Pastor ruim, um cantor gospel ruim e um político ruim, defensor da família. Sabe como que ele defende a família? Esse camarada, ele tem uma postagem, não sei se é vídeo ou foto, mas eu vi a foto, mas deve ter um vídeo também, com um chapéu escrito Ustra. Esse homem que é defensor, que é seguidor de Jesus Cristo, com um boné escrito Ustra. Ustra, o brilhante Ustra, foi um coronel do exército, acho que era coronel o posto dele, torturador, um dos torturadores mais terríveis que já passou pelo Brasil e talvez até pelo mundo, digno de fazer inveja a carrasco nazista. Um torturador. Ele é evangélico, ele usa um boné do Ustra. Votar num cara desse é ou não é fanatismo? Porque não existe racionalidade de um crente votar num homem desse, mas vota assim como votaram no Bolsonaro, né? E aí, onde é que está Jesus Cristo nisso? Eu vou mostrar para vocês onde está Jesus Cristo. Aqui, eu separei aqui na minha Bíblia. Por que estou falando isso? Porque existe um fanatismo religioso misturado com um fanatismo político. Aqui em Mateus 25:35, Mateus 25:35, pode pesquisar, ele está dizendo, olha, eu não vou ler tudo não, só bem sucintamente, caso vocês queiram, é Mateus 25:35. Porque eu tive fome e me deste de comer, tive sede e deste-me de beber, era estrangeiro, me hospedaste, estava nu, me vestiste, adoeci, me visitaste. Aí eles vão perguntar para ele, poxa, mas a gente nunca fez isso com você, com o Senhor, né? E ele vai, Jesus Cristo vai falar, não, toda vez que vocês fizerem isso, só um pobre foi em mim que vocês fizeram. Aí é que está Jesus Cristo. Eles estão vendo Jesus Cristo na goiabeira, mas não estão vendo Jesus Cristo nas necessidades do povo pobre. Vendo necessidade do mercado. O mercado ficou horrorizado quando o presidente Lula disse que ia fazer alguma coisa pelos pobres, o mercado ficou horrorizado, mas não ficou horrorizado com o atentado terrorista, com a tentativa de derrubar o governo, com a tentativa de golpe. O mercado ficou tranquilo, pelo menos eu não vi a reação do mercado. Então, todos esses segmentos que não são baseados na racionalidade, eles são fanáticos, são fanatismo. E aí você vê a destruição das pessoas, como esse próprio ex-delegado, ex-ministro, o Torres, e seguiu também por muito interesse próprio e por muito fanatismo também. Tem muito fanatismo envolvido nisso e ele vai ter que ser responsável por isso. Ele só entrou nessa por ser fanático a questão, por ser fanático aos propósitos, por ser fanático aos ideais. Aí ele se aproximou da família Bolsonaro por isso, né? E o ex-ministro Anderson Torres vai se ferrar, vai ferrar a própria família, porque não pensou, porque foi pela emoção, foi pela sua ganância de poder, foi pela sua sede de dinheiro e também pela ideologia bolsonarista, que é uma das ideologias fascistas mais vis que existe no mundo hoje, sem dúvida nenhuma. E só aí algumas coisas aqui, só para lembrar, deixar bem claro o que é o fanatismo, para vocês isso se não associa muito a esse grupo de seguidores de Bolsonaro. Olha só, o que é fanatismo no dicionário, né? Estado de quem se julga inspirado por uma divindade. Estado de quem se julga inspirado por uma divindade. E a divindade, no caso, era o mito.
ou uma adesão acrítica, ou seja, a crítica é aquilo que não tem crítica, que não tem um raciocínio, que não tem uma ponderação. Uma adesão acrítica exclusiva a uma religião, doutrina ou ideologia. Nesse caso está tudo junto, tudo misturado, uma religião, uma doutrina, uma ideologia, tudo misturado, e que leva essas pessoas a defenderem um indefensável e se ferrarem por isso. E não pensaram que poderiam se ferrar por isso, porque só pensaram na divindade, no objeto do meu fanatismo, do seu fanatismo. Então vamos lá, porque o mito precisa da minha ajuda. Eu estou aqui porque o mito está precisando que eu reaja a uma urna que foi na mentalidade deles fraudada, por mais que tenha dito, seja dito e provado que não foi fraudada. Mas não existe o raciocínio, só existe o fanatismo. Eu guardei aqui umas outras, uma frase de Diderot, né? Do fanatismo à barbárie não há mais do que um passo. Olha só se não foi isso que aconteceu. Os fanáticos barbarizaram Brasília de um momento para o outro. Não, o mito mandou, vamos lá. Por que o mito mandou? O mito, mesmo que de uma forma emudecida, ele mandou. O silêncio do Bolsonaro diz muita coisa, eu falei isso no outro vídeo. O mito mandou e o povo foi lá e fez, né? E tem muitas outras frases que são interessantes, né? E outra coisa aqui, que isso aqui é de Voltaire, filósofo Voltaire, quando o fanatismo gangrena o cérebro, a enfermidade não tem cura. Olha, eu quero crer que o Diderot esteja errado, que o Voltaire esteja errado, porque eu ainda espero que essas pessoas se curem, principalmente dentro da igreja, principalmente dentro da igreja evangélica, que não são todos. A gente fala muito ideia não há como generalizar. Tem pessoas que não votaram nem no Lula nem no Bolsonaro. Grande parte votou no Bolsonaro. Tem pessoas que votaram no Ciro, na Simone, enfim. Tem pessoas que nem votou, né? Tem lá gente que não votou. Mas eu estou falando do fanático, daquele que fanatizou, daquele que fez arminha dentro da igreja. Tem uma marcha para Jesus, que tem uma foto, se não me engano, do Marcos Feliciano, fazendo gesto de fuzil para baixo, assim, não, eu acho que era o Bolsonaro ao lado do Feliciano. Um gesto de arma na marcha para Jesus. Um gesto de arminha para baixo. Esse gesto de arma para baixo é um gesto, para mim, de execução. Na marcha para Jesus, seguida por centenas de evangélicos. Para vocês terem uma ideia do que é o fanatismo evangélico, de alguns evangélicos hoje, o fanatismo em relação ao Bolsonaro é tão grande que aqui na Grande Vitória, no município da Serra, houve uma igreja, vocês podem pesquisar isso na internet, uma igreja que fez um sorteio, que fez uma rifa de uma escopeta. Uma igreja evangélica fez uma rifa de uma escopeta. Parece absurdo, mas vocês podem pesquisar isso na internet, que está lá. Alguém proibiu isso, acho que foi o Ministério Público do Estado que proibiu que o sorteio fosse à frente. Eles ganharam essa arma de um CAC lá de Goiás para sortear. Eu sou de um tempo que a igreja evangélica não fazia nem sorteio, que o sorteio, por ser jogo de azar, era contra os desejos de Deus. Hoje estão fazendo sorteio de arma. Teve pastores dizendo que se Jesus não comprou arma porque não vendia naquela época. Tudo isso, gente, é o fanatismo que contaminou o cristianismo dentro das igrejas evangélicas e até mesmo alguns católicos também. O que me causa estranheza é que esse tipo de doutrina satânica, para mim, isso é uma coisa que não é de Deus, não contaminou os ateus, tanto quanto contaminou o povo de Deus. Então, gente, eu trouxe esse vídeo aqui, eu poderia estar falando do Anderson Torres, que está sendo esperado nos aeroportos aí desde ontem, né, do documento que foi achado, de outras questões, mas eu quis falar um pouco do fanatismo, daquilo que eu penso sobre o fanatismo, que é algo perigosíssimo, né? O fanatismo não é só em questão a isso, é muitos artistas também, né? Tem uns seguidores enormes, fãs, muitos fãs. Quando às vezes um desses artistas internacionais, quando vão dar o show em São Paulo, 3 meses de fila, as pessoas ficam na fila, adoentizadas por isso, né? Essas coisas de você só está pensando na sua emoção, não existe uma razão ali para equilibrar e nem um senso moral para direcionar, né? E aí levam a essas questões que para mim beira a loucura ou até em alguns casos ultrapassam a loucura.
O meu nome é Wallace Barbosa, sou o criador desse canal. Eu peço que vocês deixem o like de vocês, caso vocês tenham gostado. Se inscreve também no meu canal, que a gente vai trazer coisas parecidas com essas daqui para frente. Muito obrigado, um grande abraço a todos.